Ouvindo? Ouvindo? Nossa, Deus, coitado. Melhorou? Vai abaixar logo. Ok. Boa noite a todos, todas. Tudo bem? Pessoal de casa aí que estiver nos vendo, também boa noite. Vamos começar aqui. Os nossos recados. Oi? Não, ainda estamos em fevereiro, né? Então é de fevereiro ainda. O de março já tem. E a gente continua avisando que nossos trabalhos de reuniões de fluidoterapia estão temporariamente suspensas, que é aquelas reuniões às quintas à noite, né? E quem desejar receber vibrações, pode passar os nomes para a gente, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Que as vibrações estão ocorrendo às quartas-feiras, no trabalho de quartas-feiras à tarde, às 14 horas, né? Então, a gente, por um período, estamos fazendo assim até voltar os de quinta. Nesse mês de fevereiro, nós não temos palestras, né? Como já temos avisado. Elas voltam ao final de março. Tivemos no último sábado, 21, o evento com o Marcos Maiuri, que foi um trabalho de fisioterapia, né? Ele veio conversar e fez esse trabalho, deu passes. Ocorreu aqui no sábado pela manhã, a partir das 9 horas. Nós continuamos com a nossa campanha aqui dos quadradinhos de lã, quadradinhos de 20 por 20, né? Que depois viram mantas assim. Tá? E são doados aí para instituições que a gente tem convênio. Com relação a doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos, a gente sempre dá o recado que a gente recebe sim roupas, calçados em bom estado, por favor, e limpos, de preferência, né? Porque a gente não tem como fazer a limpeza. Todos esses itens ficam no nosso bazar de seminovos, à disposição de quem quiser visitar lá e ver se tem alguma coisa de interesse. Aceitamos também doações em dinheiro, né, via Pix. Nós temos aí nas paredes aí o nosso QR Code, o número do CNPJ e tudo mais que dá para fazer, quem desejar. Também a gente aceita associação, quem quiser se associar e pagar uma mensalidade, também pode, né? É só ir ali na secretaria, conversar com quem estiver por ali e que recebe orientação. Também é possível. A gente faz também a arrecadação sempre para entregar ao Instituto Amor Rosa tampas plásticas, lacres metálicos, notas fiscais sem CPF. Temos também o trabalho de atendimento fraterno, né, que é aquilo que, se a pessoa tiver com vontade de conversar, desabafar, tiver com alguma questão e quer um par de ouvidos, é só chegar um pouquinho antes, aqui presencialmente, né, tanto nos trabalhos de terça à noite como de quarta à tarde, só chegar uma meia horinha antes e dizer que, olha, eu quero bater um papo. Aí um dos trabalhadores vai estar disponível aí para fazer essa conversa. Meia hora antes, por quê? Porque aí dá tempo de voltar e assistir aqui esse trabalho que vocês estão vendo agora. E também a gente faz esse trabalho à distância, pelo WhatsApp. Então lá no Facebook tem um número, dá para entrar em contato e agendar um horário e dá para conversar. Também por telefone, né? Nós temos a nossa biblioteca circulante com livros novos e seminovos, né? Sempre ali à nossa esquerda, tem uma plaquinha lá. Quem tiver interesse, temos os livros espíritas ali para venda, né? Temos também a nossa cantina, saindo da sala de passes, entra no corredor, vira à direita, tem a nossa cantina que nós temos sempre lá, pilotada pelo nosso
amigo Ronaldo, que ali está, né? Sempre à disposição. Nós temos lá café, chás, cappuccino, água e bolo. Qual é o bolo hoje? Cenoura, cobertura de chocolate. Cenoura, cobertura de chocolate. Deve ser ruim isso aí. E quem pegar um café, um chá, ganha um pedaço de bolo. Né? Aquilo de sempre, isso aí. Temos aí os vídeos, todos os trabalhos, as palestras, nós gravamos sempre e disponibilizamos também na nossa página do YouTube, que é @seaclapa, tudo junto, né? Então, todos esses vídeos, esse trabalho de hoje, o de amanhã, as palestras vão todos para lá. Num determinado momento já tem uma quantidade boa lá. Né? E, por fim, a gente fala um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, né? Que é um momento de oração, reflexão, cada um chame como quiser, que é um momento de fazer uma reflexão, olhar para si mesmo, né? Sozinho, com a família, com um amigo, com o cachorro, né? Pode ser. E sentar um momento, sempre a gente pede que faça assim num determinado dia, naquele mesmo horário, né? Por quê? Porque nesse momento a gente recebe também a ajuda dos amigos espirituais que estão por perto, né? Tem um aqui, tem outro ali, tem um monte aqui também, né? Então a gente recebe a ajuda deles e como a gente tem os nossos compromissos, a gente marca horário, o plano espiritual nada mais é do que aquele pessoal que tinha carne e não tem mais. Mas continua sendo gente, né? E que também precisa se programar para fazer as coisas, né? Porque a gente não vai para o plano espiritual e fica sentado numa nuvem. A vida continua. Essa é a ideia. Pelo menos é o que o Espiritismo fala para a gente, certo? Então é isso. Vamos então fazer sempre a nossa reflexão inicial, né? Para depois a gente começar com o Evangelho. Cada um fique à vontade, do jeito que quiser, olhos fechados ou não. É facultativo fechar. Né? E vamos aí nos concentrar, aproveitar esse momento, estes momentos, esses minutos que vamos passar aqui juntos, né? E que sejam minutos proveitosos para cada um de nós, para cada um à sua maneira, que cada um de nós receba aquilo que está buscando em seus pensamentos, em suas sensações e suas emoções, né? Interprete a sua maneira, tire as suas conclusões e que tire as melhores conclusões possíveis daquilo que ouvir, daquilo que a gente falar por aqui, até das nossas interações, nossos bate-papos, independente do que vamos dizer aqui na forma do que chamamos de Evangelho. Que tenhamos momentos de paz, de equilíbrio, de sabedoria e aprendizado próprio. Que sejam bons momentos. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E hoje, para fazer o Evangelho, sou eu mesmo. E eu escolhi um tema que eu sei que é um pouco não, é polêmico pra caramba, né? Mas eu acho que é função da casa espírita também tratar coisas polêmicas. Afinal de contas, elas se apresentam no nosso dia a dia, na nossa vida, à nossa frente, a cada passo que a gente dá, né? E muitas vezes acho que a gente evita, ou então a gente reage, e às vezes não reage bem, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente evita e não reage bem, é porque a gente conhece pouco. Que a gente é ignorante naquele assunto. Né? E eu peguei um assunto que é do qual eu acho que eu sou bastante ignorante. Né? Mas que é uma coisa que mexe comigo. É uma coisa que eu estava lendo essa semana passada, esse livro aqui, ó, que eu comprei recentemente. A Essência do Espiritismo, escrito pelo Alexandre Caldini Neto, né?
Eu tenho outros 2 livros dele, que são A Vida Segundo o Espiritismo e A Morte Segundo o Espiritismo, né? E agora esse é um lançamento novo dele. Eu gosto dele porque ele trata o Espiritismo não como uma religião, mas sim com a essência do que está escrito na obra do Kardec. Raciocínio, questionamento, busca do conhecimento e busca de conclusões lógicas e não fantásticas, né? E aqui nesse livro, eu estava lendo, aí chegou esse ponto que eu falei, poxa vida, espiritismo e gênero. Nós temos hoje uma questão bastante movimentada, né, na sociedade com relação a isso, né? Nós temos a homossexualidade sendo uma coisa que ainda agride muita gente, que incomoda muita gente, né? Mas que se ela existe é porque é natural, né? Pelo menos eu entendo assim. Então, e eu conheço muito pouco sobre isso. Porque eu não estou me vangloriando, eu não sou homossexual. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ninguém, né? Então, e eu estou dizendo isso que eu não sou, porque então eu não sinto na pele o que um homossexual sente perante a sociedade, né? E aqui ele trata disso, um pouquinho de homossexualidade, e também do gênero, da pessoa que tem um corpo masculino, mas se sente uma mulher. E vice-versa. Tem um corpo feminino e se sente um homem, né? E aí ele viaja um pouquinho aqui. E ele faz uma menção a um autor espírita chamado Dr. André Moreira, homossexual. Mas é um autor espírita, né? Que escreveu um livro chamado assim, Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal. Então ele vai nesse assunto aqui, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O que eu não estou com o livro do doutor Andrei, mas sim um comentário sobre ele dentro desse livro aqui, né? E acabei comprando o livro do Dr. Andrei, né? Quem quer sair da ignorância vai conversar, vai ler aquele que tem a pele ardendo porque vive a situação. É a melhor maneira de você tentar entender um pouco aquele mundo que não é o meu, né? E se eu tenho opiniões formadas com relação a isso, sem viver isso, ou então sem estudar isso, aí eu chamo de preconceito. É um conceito que eu tenho. Preconceito é uma palavra que todo mundo usa com muito peso, né? Mas preconceito é nada mais do que um pré-conceito. Eu tenho um conceito sobre a posição dessa cadeira sem ter colocado a mão nela. Quem que colocou desse jeito aí, né? Eu posso reclamar da posição dela sem ter colocado a mão nela. Então, eu criei um conceito com relação àquilo sem ter conhecimento, né? E eu sei que eu tenho conceitos pré-concebidos com relação a isso aqui que a gente vai falar um pouquinho. E eu tenho conceitos pré-concebidos que eu já percebi que alguns deles são em função da minha ignorância com relação ao assunto, né? Então eu não vivo na pele, mas eu tenho condições de entender um pouco sobre isso se eu estudar, se eu conversar com quem sente. Então aqui ele vai falando um pouquinho sobre esse livro, né? Algumas observações aqui. Aí eu vou ler um trechinho e falar um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó, por puro preconceito, acredita-se que todo homossexual ou transexual é promíscuo, né? E a gente ouve muito isso, não é? Né? E muitas vezes comportamentos criminosos, como pedofilia, por exemplo, são injustamente atribuídos a homossexuais ou transexuais. Porque o cara já é estranho, né? Então, se aconteceu um problema desse tipo, deve ter sido, né? E ele segue. No entanto, dados obtidos por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, em 4 de maio de 2023, recente, bem recente,
né, mostram o contrário. A maioria dos pedófilos é heterossexual. E parente das vítimas. Pai, padrasto, avô, primo, irmãos. E podemos colocar o feminino em todas essas palavras também. Porque não é só homem heterossexual que é pedófilo. Tem mulher também. Então, ele deixa isso, ele coloca isso de uma forma interessante, né? Que é um pré-conceito, né? As pessoas têm um conceito com relação a quem tem uma opção sexual ou porque se veste de forma diversa do que aquela composição corporal dela, né? Porque não se sente assim. Então ele coloca isso muito interessante, o que ele coloca aqui, que as pessoas que são, por exemplo, os transexuais, eles não são necessariamente sem vergonha. Eles não se sentem, aquele corpo, eles não se sentem assim. E o que define a gente como homem ou mulher? É o corpo? Ou é a nossa essência? E qual é a nossa essência? É o nosso espírito. Né? Então a gente já ouve, e eu já fui uma pessoa que falou isso para várias pessoas, que se Deus me colocou no mundo com corpo de homem, é porque eu tenho que viver uma experiência masculina. Se ele me colocou com corpo de mulher, é porque eu tenho que viver uma experiência feminina. E se ele me colocou para ter uma experiência transexual? Jesus Cristo mandou castigar algum homossexual? O que ele fez contra homossexuais quando ele esteve aqui? Nada. Ele acolheu. Ele respeitou. Não julgou. Não julgou ninguém. Não julgou ladrão, não julgou prostituta, não julgou ninguém. Não julgou nem aqueles que o julgavam. Né? Então, se nós temos ele como exemplo de conduta, por que nós agimos diferentemente? E eu tenho certeza que naquela época também tinha transexuais lá. Né? Então, ele coloca isso, né? Ele fala uma outra coisa aqui, que há muita rejeição aos transexuais, tanto homens como mulheres. E, em menor medida, aos homossexuais, porque o homossexualismo já é mais, vamos dizer assim, mais visto pelas nossas vistas há mais tempo. E a transexualidade é mais recente, podemos dizer assim. Então, olha só que interessante, né? Apesar do preconceito com relação ao homossexualismo, a sociedade já aceita um pouco melhor. Ou seja, estamos evoluindo. Né? Estamos andando para frente. Apesar de muitas vezes a gente achar que não, né? Parece que a sociedade está andando para trás. Não é verdade. Né? E ele continua. Isso se deve, em grande parte, à nossa ignorância sobre o assunto, que é isso que, quando ele falou isso aqui, me tocou. Né? Então eu comecei a olhar conceitos que eu tenho. Eu tenho esse conceito, e até onde eu aprofundei sobre isso para ter essa opinião. Né? A gente não fala que existem espíritos zombeteiros, que quando se faz comunicação, eles zombam, dão opiniões sobre o que não sabem e levantam teorias arrazoadas sobre aquilo. Mas quem são eles? Nós, amanhã. Então o zombeteiro de amanhã é o zombeteiro que está aqui agora, encarnado. Se eu sou o zombeteiro agora e desencarnar daqui 10 minutos, eu vou me transformar num espírito iluminado e que tem todo o conhecimento e toda a razão para falar? Eu vou continuar o mesmo zombeteiro que eu sou hoje, ignorante, dando opinião sobre o que eu não sei.
né? E falando com muita propriedade. Dependendo da boa retórica que o cara tem, ele convence muito bem. Mesmo falando coisas que ele desconhece, que ele não domina, né? E aí ele lista aqui, ele fala assim, ó, vejamos algumas afirmações bastante comuns, feitas inclusive por espíritas, né, que se dizem caridosos e trabalhando pela própria evolução moral, né, contra as pessoas trans, né? E isso está escrito no livro do Dr. Andrei Moreira, né? Então ele coloca algumas aqui, ó. A primeira é assim, ó, é a frase, né, que sai da boca das pessoas. Se você veio num corpo de homem, você é homem. Se veio num corpo de mulher, é mulher. E aí ele coloca assim, o que determina se você é homem ou mulher? É a sua essência, é seu espírito, né? É o espírito. O espírito, e a gente estuda isso no espiritismo, o espírito tem sexo? Tem gênero? Tem. Né? A gente vai, segundo o espiritismo, a gente vem de encarnação em encarnação tendo experiências, mas que nós, com a nossa formação religiosa, porque eu acho que 90% dos que estão aqui começaram no catolicismo. Então a gente traz uma bagagenzinha de lá, né? A gente acha que só existe homem ou mulher. Mas hoje a gente vê que a sociedade tem pessoas que se sentem diferentes daquilo que fisicamente são, né? Então ele coloca isso, o espírito é o que somos. Se no meu íntimo me sinto homem, sou homem. Se no meu íntimo me sinto mulher, sou mulher. E isso independe da configuração da matéria, o corpo, né, que uso nessa encarnação. Outra frase. Ao adaptar seu corpo para sua nova expressão sexual, você está mutilando o seu perispírito. Aí ele segue aqui, ele falou, essa alegação parece preconceituosa, né, contra a transição de gênero e carece de base para ter sentido, né? Ele coloca assim, não deveria então, quem acha que está mutilando o perispírito, fazer cirurgia plástica. Está mudando o corpo também, não está? Harmonização facial. Está tão na moda, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo quer fazer, muita gente, né? Não todo mundo, que isso. Olha o meu preconceito, todo mundo, não é todo mundo. Muita gente faz, né? Normal. Qual o problema? Aí ninguém acha estranho, né? Cirurgia de catarata, para enxergar melhor. Por que eu faço cirurgia de catarata? Eu não estou enxergando direito. Eu estou me sentindo bem ao não enxergar bem, ao ficar ruim para ler e não conseguir ler se eu gosto tanto. Então é para eu me sentir melhor. Quer dizer que eu não estou bem com aquilo? A cirurgia de catarata eu faço para me sentir melhor. E se eu não me sinto bem sendo homem? Tendo corpo de homem. E me sinto mulher? E resolver fazer essa transição. Porque se eu não me sinto bem, está me incomodando. Né? Então eu estou com catarata. Extração de nódulos cancerígenos. Né? Então fica com câncer. Não tem problema não. Eu vejo diferente. Essa situação Ótimo. que você citou, eu acho que não tem uma coisa, não é uma doença ou uma doença. E o homossexualismo não é uma doença. Não. É uma opção do espírito, mas uma catarata. Mas então, não, mas o que eu estou dizendo aqui é mutilação do perispírito. Mutilação do perispírito. É uma alegação que se faz, por muitos espíritas, inclusive, né? Que adaptar seu corpo, ou seja, para essa única função de trocar de sexo, né? Mudar o gênero, é uma mutilação do perispírito. Aí ele coloca essas questões aqui, outras coisas que também são possíveis de ser feitas e que não são consideradas como mutilação do perispírito. É nesse sentido, né? Então são os exemplos que ele dá.
E olha, isso aqui é exatamente, eu estou buscando fazer exatamente o que Kardec sempre pregou. Inclusive, Kardec sempre disse que espiritismo não é religião. Né? No Brasil, ele tem uma tendência a se achar que é. Né? Mas quem olhar a obra de Kardec vai ler lá que ele não define espiritismo como religião. Então a gente tem que também tomar cuidado com aquelas coisas que a gente aproxima o espiritismo da religião. Né? Outro ponto que ele coloca aqui, que são frases, né? Os transexuais fazem a cirurgia de mudança de sexo por pura sem-vergonhice. Estão apenas em busca do prazer sexual. Né? E aí ele diz na sequência, Kardec alerta para os espíritos fanfarrões. São ignorantes, arrogantes e irresponsáveis. Né? Porque de onde vem essa frase aqui de cima? Muitas vezes de comunicações com o plano espiritual. E o espírito lá no plano espiritual diz que isso é sem vergonhice. Né? Até porque a gente sabe que nas comunicações com os espíritos, o espírito pode se intitular quem ele quiser. Ele pode dizer que ele é Rui Barbosa. Ele pode dizer que é Chico Xavier. E não ser. E em nome de dizer coisas que, em tese, esses personagens tinham conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E aí ele segue, né? A pessoa trans que opta pela cirurgia de resignação sexual está apenas em busca de paz, porque ela não se sente aquilo que o corpo disse que ela deveria ser. Né? Ela só busca paz. Algo que todos queremos. Todos queremos. Né? E ainda, se fosse em busca de prazer sexual, que mal haveria nisso. Porque o prazer sexual é exclusivo dos héteros? Só os héteros que são humanos? Então não tem, é puro preconceito e pura convicção formada do nada, sem conhecimento, sem buscar o que é isso, né? O que é a pessoa que não se vê naquele corpo sente? Porque quando ela usa um trejeito diferente, uma roupa diferente para mostrar que, para olhar no espelho e falar assim, agora eu estou me vendo. O que ela sofre quando ela pisa ali fora? Né? O que aqueles que não estão nessa condição desconhecem, mas falam com propriedade a respeito disso. Agridem, zombam, conversam no cantinho. Né? E quem está nessa situação está muito sensível. Então percebe, ouve mais longe, lê as expressões com mais facilidade, pode ter certeza. Né? Então, não é o que eu até, não faz muito tempo, já cheguei a falar, isso é mimimi. Estou procurando buscar. Entender melhor isso. Né? Essas questões que eu não tenho domínio suficiente, mas isso aqui está me trazendo essa vontade de entender. Entender para melhor respeitar, para melhor interagir. Né? Eu sei que eu não tenho ninguém do meu círculo familiar, amizade, próxima, não sei o que seja transexual. Não tenho. Que eu tenha alguma intimidade. Então, se eu começar a ter, pode ser que eu até haja de forma que vá machucar essa pessoa.
Então, se eu estiver mais preparado para isso, acho que acho que é interessante. Pelo menos acho que para mim é interessante. Seria interessante, né? Outra frase que se fala muito: se a pessoa veio em corpo de homem e sente-se mulher, ou vice-versa, é porque abusou das suas faculdades, destruiu uniões felizes, famílias e lares. Tem que passar por isso. Tem que viver com o corpo que recebeu para pagar com seu sofrimento por todo o mal que causou. Olha. Então quer dizer que se eu sou ruinzinho nessa vida aqui, eu destruí um casamento ali, né? Porque eu destruo um casamento sozinho, né? Eu vou lá e falo assim, ó, separa aí, porque eu quero ficar com você. Né? E aí a pessoa obedece, e eu sou o único agente. Na verdade não é isso, né? Mas por conta disso, Deus me coloca num corpo de homem com sentimento de mulher para me castigar. Ué, mas Deus não é amor? O cara tá me castigando? Ou ele é compreensão? Ou ele nos dá novas oportunidades? E a nova oportunidade que ele me dá, hoje eu já entendo um pouquinho diferente de como eu entendia quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Não é punição. Não existe punição de Deus. Deus não tem chicote. Ele não bate ninguém. Né? Que é a mensagem que o Cristo trouxe, né? Deus é amor. Ele mudou o paradigma quando ele esteve por aqui. Deus é amor. Deus não pune. Deus não pede criancinha morta como prêmio, como nada disso. E aí ele coloca assim, né? Várias, se não todas as pessoas trans relatam um terrível sentimento durante a infância e adolescência, a culpa de serem como são. Né? Porque o que acontece? Você nasce menininho, quando a gente nasce o médico fala, é um moleque, porque ele olha e diz é um moleque, ou ele olha e diz é uma menina, e aí a gente passa a ser tratado como tal, pela nossa primeira sociedade, que é a família. Né? E aí cabe hoje, eu estive pensando nisso, cabe o respeito, inclusive, da família. Ao detectar que aquela criança tem o corpinho X, mas começou a se comportar como Y, eu não preciso curá-la disso, porque não é uma doença. Eu não preciso forçá-la a ser aquilo que o médico disse que ela é, mas simplesmente respeitar se ela se sente diferente daquilo que parece que ela é. E se começar dentro da primeira sociedade essa relação de respeito, compreensão, não estou dizendo estímulo, pode ter gente que pode achar, você está falando que é para estimular, ou então para você não definir nada e deixar ela ser o que é. Eu também não concordo muito com isso. Mas se eu detectar que meu filho, na tenra infância, demonstra essa característica de não estar bem com aquela condição física dela e que busca outra coisa, por que não abraçá-lo? Por que não acolhê-lo? Por que não procurar entender? Né? Claro, carece de informação, carece de busca, não de tratamento, mas sim de aconselhamento psicológico, né? E eventualmente tratamento clínico para se fazer com que aquele ser se sinta melhor, né? E procurar ajudá-lo a não passar a sofrer desde a infância até o fim da carne. Né? E a última frase que ele coloca aqui, essa é a mais interessante. Se bem orientada, com um bom tratamento, uma criança transexual se cura. Né? Então, essa questão que existe muito isso. Muita gente acha que homossexualismo, transexualismo é doença. Não, é uma condição humana, como outra qualquer. Né? Nós é que precisamos, como sociedade, entender
e respeitar. Né? Se eu nada dizer, já é respeitar. Né? Porque para dizer, para machucar, para agredir, para dizer que você tem que mudar, que você está errado, ou zombar, né? Que é a mesma coisa que alguém olhar para mim e falar assim, seu cabelo, ó, vocês olharem aí, dá para ver o fundo da piscina. Né? Se alguém chegar por trás de mim e olhar e falar, oh, você está ficando careca. Né? Pode ser uma brincadeira, mas tem brincadeiras que são interpretadas como brincadeira, mas que atingem muito mais do que dizer que eu estou ficando careca. Porque tudo bem ficar careca. O homem não tem problema. Né? A gente não tem problema. Mas tem pessoas que têm características que, se ouvir uma brincadeirinha, vão pro chão. Ficam mal. Né? Eventualmente, resolvem encerrar a jornada. De tanto que sofrem. Né? Então, ele coloca isso, impossível ser curado de algo que não é doença. O lúcido depoimento dos pais de uma criança transexual, presente no livro mencionado, dá uma real dimensão desse fato. Né? Ele tem aqui no livro relatos, conversas com famílias que têm essa condição, né? Que sofrem junto com o seu ente, que está sofrendo, ele não sofre sozinho, sofre o entorno. Né? Todos da relação. Então é isso, né? Eu queria trazer essa reflexão com relação a um assunto que é delicado, é natural, é polêmico, porém não deveria, né? Eventualmente, num futuro não muito distante, quero crer que num futuro pouco distante, nós estaremos evoluídos para não ter que ter um cara falando sobre isso aqui. Não é? Eu não venho aqui, ninguém aqui vem fazer evangelho para falar de que ser heterossexual é normal. Ninguém vem. Mas precisa fazer um para dizer que ser homossexual é normal. Faz parte. Sempre existiu. Sempre existiu. Né? Então, e hoje nós temos a questão da transexualidade. Né? E temos aí uma sigla enorme, né? LGBTQIA. Tá faltando alguma coisa e tem um mais no final, que ainda falta para mim um ou duas aí que estão faltando. Não temos mais essa definição tão quadradinha dentro do cubo fechadinho, né? Essa expressão, hoje eu estava refletindo, estava dando mais uma lidinha nessa aqui, estava refletindo essa expressão sair do armário, que a gente usa de forma jocosa, né? De forma... serve para todos nós. Todos nós temos que sair do armário. O que é sair do armário? Eu entendo essa expressão. É abrir a cabeça. Abrir a nossa mente para tudo que existe nesse mundo e para buscarem conhecimento, entendimento, para que a gente possa ter opiniões mais sensatas, mais equilibradas e que ajudem o próximo. Porque a gente fala muito aqui de ajudar o próximo, que conforme o que eu fizer, eu estou te influenciando, estou influenciando a você, o que eu disser também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque o que a gente pensa vira o que a gente diz, e o que a gente diz vira o que a gente faz. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer a todos, né? Eu vou procurar me aprofundar mais nesse assunto, e quem sabe em outra oportunidade eu fale com um pouquinho mais de propriedade. Vou ler o livro do doutor e acabar esse aqui. Obrigado a todos. Complementando, vi umas situações bastante estranhas que vêm acontecendo ultimamente.
está começando mais na Europa, né? Hum. Não é só o homem ter ser mulher, ou a mulher ter ser homem, agora querem ser animais. Isso é uma perversão ou é uma loucura da humanidade? Então, Não é? eu não consigo julgar isso. Não consigo dizer que é uma perversão, que é uma loucura, ou que... Eu não consigo. Eu já ouvi isso. Já vi isso. Modismo, É. né? Então, Eu não penso sei. como se fosse um modismo. Isso vai É. passar. Então, mas também já ouvi dizer que homossexualidade hoje é modismo, que transexualidade é modismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com com a opinião da gente, né? Até que ponto, como que eu sei que isso se é modismo ou não? Eu não sei, eu não consigo dizer isso, né? E com relação a essa questão, realmente já vi isso, mas eu sou ainda mais ignorante nesse aspecto, nisso que você está falando. Que a gente tenho visto isso, mas me dá um tempo, deixa eu estudar isso primeiro, depois eu vou para aí. Aí na próxima, quem sabe na próxima a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu não posso dizer nada sobre isso, absolutamente nada, não consigo. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aí a atenção. Desculpe, ficou um pouco longo, mas acho que é um assunto interessante para mexer com a cabeça de todos nós aí, fazer a gente sair do armário, abrir a porta e viajar, né? Vamos ouvir agora a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E agora vamos aguardar para ver se temos alguma mensagem do plano espiritual. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui hoje como mentor. O mentor que ajuda o seu amigo a cumprir todas as etapas da reencarnação.
Cada um de vocês tem um, amigos. Muitas vezes eles alertam do que não podemos fazer, do perigo que estamos correndo, daquilo que estamos fazendo errado. É assim. Muitas vezes ficamos, não quero dizer chateados, mas tristes por aquele encarnado não nos ouvir, não nos entender. Mas faz parte. Nunca deixamos aquele nosso amigo sozinho. Estamos sempre presentes em todos os momentos. Momentos em que estão numa via pública, momentos que estão no trabalho, no estudo, momentos na diversão também, orientando para que não ocorra nenhum deslize desnecessário. E assim, amigo, esse é o nosso papel. É o nosso papel de mentor. Então, todas as vezes que sentirem desanimados ou sós, peçam ajuda a nós. Estaremos ali para dar o apoio, para intuí-los da melhor maneira possível, desde que vocês ouçam a nossa voz vinda através do pensamento. É uma troca. Uma vez nós estamos como mentor, outra vez aquele nosso amigo estará como nosso mentor. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Sempre um tomando conta do outro. Espero, amigos, que nas suas orações agradeçam a essa união. Que vocês possam, todas as vezes, ouvir a voz vinda lá do íntimo, que é o certo, amigos. Deus possa abençoar a todos e nunca se esqueçam daquele que está sempre ao seu lado, para todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ao nosso momento de vibrações. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham a consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos no vício. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados,
e o que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Que todas as casas de assistências, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos amigos benfeitores espirituais. Sirva de remédio, alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais, para que os nomes que se encontram em nossa caixinha de vibração, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos, e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecemos e dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. E antes de fazermos a nossa prece de encerramento, vamos pedir a todos para permanecer em silêncio, aguardando os passes, continuando aí concentrados naquilo que desejam. Então agora, agradecidos pela noite de hoje, pelos ensinamentos, pelas bênçãos recebidas pelo plano espiritual, que prepara essa casa desde sempre. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Imaginemos Jesus a nos amparar, a estender os seus braços nos iluminando com seu amor, com sua paz, sua sabedoria e nos incentivando a seguir adiante, percorrendo o caminho do bem, o caminho do amor, para que nunca nos esqueçamos de compartilhar aquilo que recebemos, amparando todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que precisam da nossa mão, do nosso amparo, da nossa palavra, dos nossos ouvidos, do que tivermos a oferecer. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus.